A névoa densa envolvia as torres de Castle Nightblood, como um manto de segredos sussurrados pelo vento gelado de Nocturnes. O reino das sombras eternas, onde o sol era apenas uma memória distante, pulsava com a vida noturna dos imortais. Sofia, a herdeira vampírica da linhagem ancestral dos Bloodhaven, caminhava pelos corredores labirínticos do castelo, seus passos ecoando como batidas de um coração que há séculos não batia. Seus cabelos negros caíam em cascata sobre os ombros pálidos, e seus olhos vermelhos, herança do sangue antigo, brilhavam com uma mistura de determinação e fadiga profunda. Ela era a última da sua casa, marcada pelo peso de uma profecia que ecoava nas veias de todo vampiro. A herdeira que uniria ou destruiria o equilíbrio entre luz e trevas. Mas naquela noite, não era a profecia que a atormentava, e sim a solidão que corroía sua alma imortal. Viúva de um casamento arranjado que durara apenas o suficiente para selar alianças políticas, Sofia carregava o luto de uma perda que ia além da carne. Seu companheiro, um lorde menor, fora executado por traição, deixando-a sozinha para enfrentar as intrigas da corte. E pior, sem herdeiros, sua posição era frágil, um alvo para os rivais que cobiçavam o trono de Nocturnes. O ar estava carregado com o cheiro de ferro e rosas murchas, o perfume eterno dos salões de banquetes, onde o sangue fluía como vinho. Sofia parou diante de uma janela alta, olhando para o Valley of the Eclipse abaixo, onde as montanhas se erguiam como sentinelas sombrias. A lua cheia tingia tudo de prata, mas não aquecia o frio que se instalava em seu peito. "Por que eu continuo?" murmurou para si mesma, a voz um sussurro rouco, carregado de dúvida. Ela havia sido treinada para ser forte, para governar com punho de ferro e coração de gelo, mas a eternidade se revelava um vazio insuportável. Um som de botas pesadas ecoou pelo corredor, interrompendo seus pensamentos. Sofia se virou, tensa, os sentidos vampíricos alertas. Dali emergiu Adrian, o general da Tropa da Noite, líder das forças que protegiam as fronteiras de Nocturnes contra os caçadores mortais e os clãs rivais de Dracória. Alto e imponente, com cabelos escuros cortados curtos e olhos cinzentos que pareciam tempestades contidas, ele exalava autoridade. Sua armadura negra, gravada com runas antigas de proteção, rangia levemente a cada passo. Adrian não era apenas um guerreiro. Era um alfa entre os imortais, descendente de uma linhagem de guardiões amaldiçoados por um pacto milenar que os ligava ao sangue da terra. "Meu senhor", disse Sofia endireitando a postura, embora seu coração, ou o eco dele, acelerasse. Adrian inclinou a cabeça em respeito, mas seus olhos a percorreram com uma intensidade que a fez sentir exposta. Ele era leal à coroa, mas rumores sussurravam sobre sua própria vulnerabilidade. Uma ferida de batalha que o impedia de formar laços profundos, um preço pago por anos de guerras sangrentas. "Herdeira Sofia", respondeu ele, a voz grave e controlada como o trovejar distante. As patrulhas relataram movimentos no Moonshade Forest. Caçadores humanos, armados com prata e estacas envenenadas. Eles se aproximam das fronteiras. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os caçadores não eram uma ameaça nova, mas ultimamente pareciam mais ousados, guiados por uma profecia humana que falava de uma herdeira vampírica, cuja queda traria o amanhecer eterno. "Eles vêm por mim", disse ela, sem rodeios, os punhos cerrados. "A corte já debate minha sucessão. Se eu cair, Nocturnes cairá no caos." Adrian deu um passo à frente, o cheiro de couro e terra úmida o precedendo. "Não enquanto eu comandar a Tropa da Noite. O pacto dos guardiões me obriga a protegê-la acima de tudo." Seus olhos se fixaram nos dela, e por um instante Sofia viu além da máscara de ferro, uma faísca de algo mais profundo, uma lealdade que beirava a obsessão. Mas o pacto era claro. Laços românticos entre guardião e herdeira eram proibidos. Uma violação que poderia romper o equilíbrio ancestral e invocar a fúria dos anciões. Ela desviou o olhar, o peito apertado. "Proteção não é o suficiente, general. Eu sinto o vazio me consumindo, como se minha imortalidade fosse uma prisão." As palavras escaparam antes que pudesse contê-las.
um raro vislumbre de fraqueza. Adrian hesitou, sua mão se erguendo como se quisesse tocá-la, mas parou no ar, respeitando as leis invisíveis que os separavam. Você não está sozinha nisso, murmurou ele, a voz baixa, quase um rosnado protetor. Eu jurei defender Nocturnes. E você? Mas há custos, herdeira. Sempre há. O silêncio se estendeu, pesado como a névoa lá fora. Sofia o encarou, sentindo o puxão proibido entre eles, uma faísca de calor em meio ao frio eterno. Mas antes que pudesse responder, um mensageiro irrompeu no salão, ofegante. General! Um espião foi capturado no Valley of the Eclipse. Ele carrega uma mensagem dos anciões. A herdeira deve comparecer ao Altar of the Blood Moon ao amanhecer, ou ser considerada traidora. O ar pareceu congelar. Sofia trocou um olhar com Adrian, o medo misturado a uma determinação feroz. O ritual no altar era um julgamento, um teste de sangue que poderia expor segredos ou selar destinos. E se falhasse, não seria apenas sua vida em jogo, seria o início de uma guerra que engoliria tudo. Adrian apertou o punho, sua presença uma âncora em meio à tempestade iminente. Eu irei com você, disse ele, um voto inabalável. Mas em seus olhos, Sofia viu a sombra de um conflito maior. O desejo de protegê-la a qualquer custo, mesmo que isso significasse quebrar o pacto que os definia. Enquanto a névoa se adensava contra as janelas, Sofia sentiu o primeiro tremor de algo novo. Não medo, mas uma ânsia perigosa, um anseio por conexão que poderia destruí-los a ambos. O que viria ao amanhecer? A névoa se entrelaçava como dedos frios ao redor das muralhas de Castle Nightblood, enquanto Sofia e Adrian desciam as escadarias em espiral que levavam aos portões inferiores. O ar da noite carregava o peso de segredos não ditos, misturado ao cheiro úmido de pedra antiga e ao distante uivo do vento no Valley of the Eclipse. Sofia sentia cada passo como uma sentença, o eco de suas botas de couro negro ressoando em harmonia com o pulsar fantasma em seu peito. O mensageiro havia partido à frente, montado em um corcel sombrio, para anunciar sua chegada ao Altar of the Blood Moon. Mas o amanhecer se aproximava, e com ele o julgamento que poderia selar seu destino. Ou o de todo Nocturnes. Adrian caminhava ao seu lado, sua presença uma muralha viva contra a escuridão. Ele não falava desde que haviam deixado os salões principais, mas Sofia percebia a tensão em seus ombros largos, na forma como sua mão repousava no punho da espada curva, gravada com runas que brilhavam fracamente sob a luz das tochas. O pacto dos guardiões era uma corrente invisível ao redor de seu pescoço. Proteger a herdeira a todo custo, mas nunca tocá-la, nunca ceder ao laço que o sangue ancestral sussurrava entre eles. Sofia o olhava de soslaio, notando as linhas duras de seu rosto, iluminadas pela lua que filtrava através das fendas nas paredes. Ele era perigo encarnado, um alfa forjado em batalhas que deixavam cicatrizes invisíveis, mas também o único que a fazia se sentir viva. "Por que você insiste em vir comigo?" perguntou ela, quebrando o silêncio opressivo. Sua voz saiu mais frágil do que pretendia, carregada pelo cansaço de noites insones. "O ritual é para a linhagem real. Guardiões não são bem-vindos no altar. Se os anciões descobrirem que você me acompanha, será visto como uma violação." Adrian parou por um instante, virando-se para encará-la. Seus olhos cinzentos, como nuvens de tempestade, aprenderam no lugar. "Porque o pacto não é só palavras em pergaminhos antigos, herdeira. É sangue e honra. Eu jurei defender você contra as sombras e contra os anciões, se necessário." Ele deu um passo mais perto, o calor de seu corpo imortal cortando o frio como uma lâmina. Sofia sentiu o ar entre eles crepitar, uma faísca proibida que a fez recuar instintivamente. Mas ele não avançou mais, respeitando a barreira invisível. "E por quê?" "Eu vejo o vazio em você, o mesmo que me consome desde a última guerra." As palavras a atingiram como um golpe, despertando memórias que ela tentava enterrar. O casamento arranjado, a execução de seu companheiro por traição, uma acusação que ela sabia ser falsa, plantada por rivais na corte. Ela havia chorado sangue naquela noite, sozinha nos aposentos reais,
sentindo o peso da coroa como uma âncora, afundando-a no abismo. Você não entende, murmurou ela, os olhos vermelhos se enchendo de uma umidade que não escorria. Eu sou a herdeira, mas sou fraca. Sem herdeiros, sem aliados verdadeiros. Os caçadores no Moonshade Forest não vêm só por mim. Eles sabem que minha queda enfraquece todo o reino. E os anciões. Eles testarão meu sangue no altar. Se eu falhar, serei exilada. Ou pior. Adrian cerrou os punhos, o rangido de sua armadura ecoando como um rosnado contido. Você não é fraca, Sofia. Você carrega o legado de Bloodhaven nas veias. Eu vi você enfrentar a corte com mais coragem do que qualquer lorde. Seu tom era firme, protetor, mas havia uma rachadura nele, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Anos atrás, em uma batalha contra os clãs de Dracoria, ele havia perdido seu irmão, o preço de um erro que o pacto não perdoava. Desde então, Adrian se tornara uma fortaleza solitária, mas Sofia o via agora. O homem por trás do general, ansiando por algo além da guerra eterna. Eles saíram dos portões, montando em cavalos negros que esperavam nas sombras. O Valley of the Eclipse se estendia à frente, uma vastidão de rochas irregulares e árvores retorcidas, banhadas pela luz prateada da lua. O caminho era traiçoeiro, marcado por ravinas, onde o vento uivava como almas perdidas. Enquanto cavalgavam, Sofia sentiu o puxão crescer, um instinto vampírico que ligava seus sangues, alfa e herdeira, luz e sombra entrelaçadas. E se o ritual revelar algo que não podemos esconder? Perguntou ela, e a voz baixa para que só ele ouvisse. O laço entre nós. É proibido, mas eu sinto você, Adrian, como se sua presença preenchesse o vazio. Ele a olhou de lado, o cavalo pisando firme na trilha escorregadia. Não fale disso agora. O altar exige pureza de intenções. Qualquer fraqueza pode ser usada contra nós. Mas suas palavras eram uma mentira parcial. Sofia via o conflito em sua mandíbula tensa, no modo como ele se inclinava ligeiramente para ela, como se o ar os empurrasse um para o outro. O pacto era claro. Um laço romântico romperia o equilíbrio, invocando a maldição dos anciões. Exílio para ele, morte para ela. Ainda assim, em meio à névoa que subia do vale, Sofia imaginou por um instante como seria ceder, sentir sua força a envolvendo, dissipando o frio da solidão. De repente, um grito cortou a noite. Flechas sibilavam do alto das rochas, uma emboscada de caçadores que surgiam das sombras como fantasmas. Adrian reagiu primeiro, sua espada desembainhada em um borrão, bloqueando uma flecha envenenada que visava o coração de Sofia. Fique atrás de mim, ordenou ele, o tom um rugido alfa que ecoou pelo vale. Os caçadores, humanos fanáticos com cruzes de prata e estacas reluzentes, desceram em número, guiados por um líder que gritava profecias de luz eterna. Sofia desmontou, os caninos se alongando em instinto de luta, mas o medo a paralisava por um segundo. Um caçador a alcançou, sua lâmina cortando o ar. Adrian se jogou entre eles, o impacto os lançando ao chão. Sangue imortal escorreu de um corte em seu braço, mas ele se ergueu derrubando o atacante com um golpe preciso. Eu disse que a protegerei, rosnou para os inimigos, enquanto Sofia se juntava à luta, suas unhas se transformando em garras que rasgavam carne mortal. A batalha foi feroz, o vale ecoando com gritos e o cheiro metálico de sangue. Quando o último caçador caiu, ofegante e imóvel, Sofia se aproximou de Adrian, que limpava a espada com um pano rasgado. Seu braço sangrava, o veneno da prata queimando como fogo. Você está ferido, disse ela, estendendo a mão para tocá-lo. O primeiro contato real, seus dedos frios contra sua pele quente. Ele recuou ligeiramente, mas não o suficiente para romper o momento. É só um arranhão. O ritual nos espera. Seus olhos se encontraram, e ali no silêncio pós-batalha, o ar vibrou com o não dito. Sofia sentiu o desejo crescer, uma ânsia profunda, visceral. Adrian. Eu quero te sentir dentro de mim, sussurrou ela, as palavras escapando como uma confissão proibida, carregadas de anseio e medo.
Não como guardião, mas como... Meu. Ele congelou, o conflito rasgando sua expressão. Não aqui. Não agora. O altar nos julgará. Mas sua voz tremia, traída pelo desejo que o pacto mal continha. Antes que pudessem prosseguir, um corvo negro surgiu no céu, crocitando uma mensagem dos anciões. O ritual começaria em breve, e qualquer atraso seria punido com traição. Enquanto cavalgavam rumo ao Altar of the Blood Moon, o vale se fechando ao redor deles como uma armadilha, Sophia soube que o verdadeiro julgamento não era só de sangue. Era do coração que eles negavam. O que os anciões revelariam? E quanto tempo até que o laço os consumisse? O Altar of the Blood Moon erguia-se como uma cicatriz na terra de Nocturnes, uma estrutura de pedra negra esculpida com veias de rubi que pulsavam fracamente sob a luz avermelhada da lua. O ar ali era espesso, impregnado de um cheiro antigo de terra remexida e sangue coagulado, como se o solo bebesse os segredos dos que o pisavam. Sophia e Adrian desmontaram dos cavalos exaustos, o vapor de suas respirações imortais se misturando à névoa que subia das ravinas ao redor. O vale, agora silencioso após a emboscada, parecia observá-los com olhos invisíveis, o vento sussurrando promessas de julgamento. Os anciões já os esperavam, figuras encapuzadas em mantos bordados com símbolos ancestrais, seus rostos pálidos e olhos vazios como poços de eternidade. Eram os guardiões do pacto, imortais mais velhos que o próprio reino, cujas veias carregavam o peso de milênios de leis inquebráveis. No centro do altar, uma bacia de obsidiana aguardava, rodeada por runas que brilhavam com um fulgor carmesim, prontas para o ritual do sangue. Sophia sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao descer do cavalo, o eco de sua confissão ainda queimando em seus lábios. "Eu quero te sentir dentro de mim", havia dito. Palavras que agora pareciam uma maldição, flutuando entre eles como fumaça. Adrian ficou ao seu lado, sua postura rígida como uma estátua de ferro. Mas Sophia percebia o tremor sutil em sua mão, o modo como ele evitava encará-la diretamente. O corte em seu braço ainda sangrava levemente, o veneno da prata deixando uma marca preta que se espalhava como teias sob a pele. Ele havia recusado sua ajuda durante a cavalgada, insistindo que o ritual exigia força pura, mas agora, sob o olhar implacável dos anciões, a ferida parecia um símbolo de sua vulnerabilidade e da deles. "A herdeira Sophia de Bloodhaven", entoou o ancião principal, uma voz rouca que ecoava como o crepitar de ossos secos. Ele era alto, com chifres curvos emergindo do capuz, um traço de sua linhagem primordial. "Você foi convocada para provar sua lealdade ao pacto. O sangue não mente. Aproxime-se." Sophia deu um passo à frente, o coração fantasma acelerando em um ritmo que ela não sentia há séculos. Hadriana seguiu instintivamente, mas um dos anciões ergueu a mão, os olhos se estreitando. "O guardião não é bem-vindo. Este é um julgamento da linhagem real. Qualquer interferência será punida com o exílio eterno." Adrian parou, os músculos tensos, mas assentiu rigidamente, recuando para as sombras das rochas. Seus olhos cinzentos encontraram os dela por um breve instante, transmitindo uma promessa silenciosa. "Estou aqui." Sophia sentiu o puxão no peito, aquele laço proibido que o sangue ancestral tecia entre alfa e herdeira. Uma teia de desejo e proteção que ameaçava romper tudo. Ela subiu os degraus do altar, o frio da pedra penetrando através de suas botas, e estendeu o braço sobre a bacia. Com uma adaga ritualística entregue pelo ancião, cortou a palma da mão, o sangue negro e viscoso pingando na obsidiana. As runas acenderam-se em chamas vermelhas, e uma visão invadiu sua mente como uma enchente. Imagens fragmentadas, o casamento arranjado, o sangue de seu companheiro escorrendo pelo chão do salão da corte, as acusações de traição ecoando como risadas cruéis. Mas então algo novo. Adrian, em batalhas passadas, seu corpo marcado por cicatrizes que o pacto o impedia de curar completamente. Ela viu o irmão dele caindo, o grito de Adrian rasgando a noite, e sentiu a dor dele como se fosse sua. E no centro de tudo, o laço. Fios de sangue entrelaçados,
alfa e herdeira, luz e sombra se fundindo em uma união que o pacto declarava amaldiçoada. Sofia ofegou, recuando, o sangue ainda gotejando. Os anciões murmuraram entre si, seus rostos se contorcendo em fúria contida. O sangue revela impureza, disse o principal, a voz um sibilo. Um laço proibido com o general da tropa da noite. Isso viola o equilíbrio ancestral. A herdeira deve ser purificada, ou sacrificada. O mundo girou. Sofia virou-se para Adrian, que já avançava, ignorando as runas que faiscavam em advertência. Não toquem nela, rosnou ele. A voz um trovão que fez as pedras tremerem. Os anciões invocaram guardas sombrios, criaturas etéreas ligadas ao altar, que se materializaram como névoa negra com garras afiadas. Adrian desembainhou a espada, o veneno em seu braço o enfraquecendo, mas sua fúria alfa o impulsionava. Ele derrubou o primeiro guarda com um golpe que rachou a obsidiana, mas outro o acertou nas costas, rasgando a armadura. Sofia agiu por instinto, seus caninos se alongando enquanto saltava para o lado dele. "Adrian!" gritou, as unhas se transformando em garras que dilaceravam a névoa. Juntos, lutaram, um sincronismo perfeito nascido do laço que os anciões condenavam. O ar cheirava a ozônio e sangue, o altar pulsando como um coração enfurecido. Mas o número os pressionava. Um guarda cravou garras no ombro de Sofia, o veneno queimando como ácido, forçando-a de joelhos. Adrian a ergueu, seu braço ao redor de sua cintura. O primeiro toque real, quente e desesperado. "Eu não vou perdê-la", murmurou ele contra seu ouvido, o hálito quente em sua pele fria. "O pacto seja amaldiçoado. Você é minha, Sofia. Meu sangue clama por você." As palavras eram um voto, rompendo as correntes invisíveis, mas os anciões riam, um som que gelava a alma. "Vocês selaram seu destino", proclamou o principal. "O laço desperta a maldição. Os caçadores de Dracoria já marcham, atraídos pelo desequilíbrio. Nocturnes cairá se não purificarmos isso agora." Ele ergueu a adaga, apontando para Sofia, mas Adrian se interpôs, o corpo dele um escudo vivo. No caos, Sofia sentiu o desejo que havia confessado se transformar em algo mais profundo, não só anseio físico, mas uma necessidade de pertencimento, de curar as feridas dele com as suas. Mas o preço era claro. O ritual havia exposto tudo, e agora, rivais na corte sussurrariam sobre traição, enquanto forças externas se aproximavam. Enquanto os guardas o cercavam, Adrian a puxou para mais perto, seus lábios roçando sua orelha. "Corra comigo, deixaremos o pacto para trás." Sofia hesitou, o coração dividido entre dever e desejo, o veneno nublando sua visão. Os anciões avançavam e, no horizonte, o primeiro raio de um amanhecer falso tingia o céu. Um presságio de guerra. Poderia ela abandonar tudo por ele, ou o laço os destruiria antes? O altar tremia, e o julgamento mal havia terminado. O altar pulsava como uma ferida aberta, as runas vermelhas se contorcendo em fúria, enquanto os guardas sombrios avançavam, suas formas etéreas se solidificando em garras e presas que rasgavam o ar noturno. Sofia sentia o veneno corroer suas veias, um fogo líquido que nubla sua visão e enfraquece seus membros, mas o toque de Adrian, sua mão firme em sua cintura, era uma âncora, um calor que combatia o frio da traição iminente. Os anciões observavam do alto, seus mantos ondulando como asas de corvos, o riso rouco ecoando como um veredicto final. "Corra!" Adrian rosnou, puxando-a para trás, enquanto sua espada cortava o ar, dissipando um guarda em uma explosão de névoa negra. O impacto o fez cambalear, o veneno em seu próprio braço se espalhando como raízes escuras sob a pele, mas ele não soltava Sofia. Ela se forçou a se mover, as garras retraídas em punhos cerrados, o instinto de sobrevivência vampírico rugindo em seu sangue. Juntos, eles desceram os degraus do altar em uma dança mortal, o chão de pedra rachando sob seus pés enquanto o ritual se rebelava, invocando raízes de obsidiana que brotavam como serpentes. Um ancião ergueu a voz entoando palavras antigas que faziam o ar vibrar.
Pelo pacto eterno, o laço se quebra. A herdeira e o guardião serão purgados pelo sangue da terra. O solo tremeu, e uma fissura se abriu no vale, liberando um fedor de decomposição milenar. Sofia tropeçou, o veneno a atraindo, mas Adrian a ergueu nos braços, correndo para as sombras das rochas próximas. Seus cavalos relinchavam em pânico, amarrados a uma árvore retorcida, e ele a depositou no lombo do dela com uma urgência que beirava o desespero. Vá! Eu cubro nossa retaguarda, ordenou ele, montando o próprio cavalo e virando-se para enfrentar os perseguidores. Mas Sofia balançou a cabeça, os olhos vermelhos flamejando apesar da dor. Não sem você. Eu não sou mais a herdeira frágil que eles querem que eu seja. Ela esporeou o animal, galopando ao lado dele, enquanto flechas de sombra sibilavam ao redor, uma roçando o ombro de Adrian e abrindo um corte que jorrou sangue imortal, negro e espesso. Eles mergulharam no Valley of the Eclipse, a névoa se fechando como um véu protetor, mas o eco dos uivos dos guardas os seguia, misturado ao trovejar distante de cascos, reforços dos anciões ou pior, os caçadores de Dracoria atraídos pelo desequilíbrio que o ritual havia provocado. Sofia sentia o laço entre eles se intensificar, um fio de sangue que pulsava em sincronia, guiando seus movimentos como se fossem um só. Por que agora? Murmurou ela, a voz rouca pelo esforço, enquanto os cavalos subiam uma trilha íngreme rumo às bordas do vale. Por que o pacto nos pune por algo que sentimos há tanto tempo? Adrian a olhou de lado, o suor perlando sua testa apesar da imortalidade, o veneno o enfraquecendo visivelmente. Porque o equilíbrio é uma mentira, Sofia. Eles temem o que nós poderíamos ser. Unidos, invencíveis. Eu vi isso na visão do seu sangue. Seu companheiro. Ele não traiu. Foi uma armadilha da corte para enfraquecê-la, para roubar o trono. As palavras saíram como um confessionário, carregadas de raiva contida. Ele havia descoberto isso em patrulhas secretas, mas o pacto o amordaçava, forçando o silêncio. Agora, com o mundo desmoronando, a verdade era sua única arma. Sofia sentiu uma pontada no peito, não de veneno, mas de traição renovada. As noites de luto, o vazio que a consumia, tudo orquestrado por rivais que cobiçavam seu sangue ancestral. Lágrimas de sangue escorreram por suas bochechas, quentes e salgadas, enquanto galopavam para o Moonshade Forest, as árvores antigas se erguendo como sentinelas silenciosas. Eu confiei neles, em todos, e você. Você sabia e não disse nada. A acusação veio afiada, mas misturada a uma dor profunda, o laço os forçando a confrontar as feridas um do outro. Eu não podia, rebateu ele, a voz se quebrando pela primeira vez, um alfa exposto em sua vulnerabilidade. O pacto me amarra como correntes, mas eu protegi você do jeito que pude, vigiando as sombras, eliminando ameaças antes que chegassem perto. Perdi meu irmão por causa dessas leis, Sofia. Ele se rebelou contra um laço similar e foi sacrificado. Eu jurei nunca mais. Mas com você é diferente. Você me faz querer quebrar tudo. Seus olhos cinzentos encontraram os dela no breu da floresta, e por um instante o mundo parou. O cavalo dela tropeçou em uma raiz, jogando-a contra ele, seus corpos colidindo em um emaranhado de braços e respiração ofegante. Adrian a segurou, desacelerando os animais para um trote, o calor de sua pele contra a dela, enviando ondas de desejo proibido. A névoa da floresta os envolvia, o cheiro de musgo úmido e folhas podres misturando-se ao metálico de seu sangue compartilhado. Sinta isso, sussurrou ele, sua mão subindo para tocar seu rosto, limpando as lágrimas com o polegar calejado. Não é fraqueza, é força. O laço nos cura se permitirmos. Sofia fechou os olhos, inclinando-se para ele, os lábios roçando os dele em um beijo hesitante, urgente. O primeiro, nascido da beira do abismo. Era fogo e gelo, desejo e medo. Um gosto de sangue e promessas quebradas que a fez gemer baixinho. Mas o momento se estilhaçou, com o som de galhos quebrando. Caçadores emergiram das árvores, não os fanáticos humanos de antes, mas traidores da própria corte de Nocturnes, lordes rivais,
com capas bordadas em prata falsa, armados com adagas envenenadas. "A herdeira traidora!" gritou o líder, um lorde de olhos famintos que Sofia reconheceu das intrigas passadas. "Os anciões nos enviaram para purificá-la. Entregue-se e pouparemos o general." Adrian se posicionou à frente, a espada erguida, mas o veneno o traía, seus movimentos mais lentos. Sofia desmontou, o corpo trêmulo, mas a raiva a impulsionava. "Vocês mataram meu companheiro, plantaram a traição para me isolar, mas eu não cairei sozinha." Ela atacou primeiro, garras estendidas, derrubando um traidor com um golpe que rasgou sua garganta. Adrian se juntou, seu rugido alfa ecoando pela floresta, mas eram muitos. Uma emboscada calculada, atraída pelo caos do altar. Um golpe acertou Adrian nas costas, jogando-o ao chão, e Sofia gritou, o pavor rasgando sua alma. Ela se jogou sobre ele, dilacerando o atacante, mas o dano estava feito. Uma adaga cravada em seu flanco. O veneno se espalhando rápido. "Não. Adrian", soluçou ela, pressionando as mãos na ferida, seu próprio sangue se misturando ao dele em uma poça escura. Os traidores cercavam, rindo, mas Sofia sentiu o laço pulsar, uma força primal que a ergueu. Com um urro, ela invocou o poder ancestral de Bloodhaven, uma onda de sombras que os repeliu, dando tempo para arrastar Adrian para uma clareira escondida. Enquanto o grupo recuava, prometendo voltar com reforços, Sofia o deitou contra uma árvore, rasgando sua camisa para expor a ferida. O veneno os consumia a ambos, mas o toque os ligava, curando devagar. "Eu te disse que queria te sentir dentro de mim", murmurou ela, as lágrimas caindo sobre seu peito. "Não só o corpo, mas tudo, sua força, sua dor. Se morrermos aqui, que seja juntos." Adrian abriu os olhos, fracos mas intensos, e puxou-a para perto, seus lábios encontrando os dela novamente, um beijo que selava um voto silencioso. Mas no horizonte da floresta, o crocitar de corvos anunciava mais perigo. Os anciões marchavam, e com eles a guerra que o laço havia despertado. Sofia sabia que a escolha se aproximava. Fugir para as sombras de Nocturnes, ou enfrentar o trono, arriscando tudo pelo amor que os salvava e condenava. O veneno queimava, mas o desejo os mantinha vivos. Quanto tempo até que o amanhecer os alcançasse? A névoa do Moonshade Forest se adensava como um sudário vivo, envolvendo a clareira onde Sofia e Adrian se abrigavam, o ar úmido carregado de um cheiro acre de folhas apodrecidas e sangue fresco. O veneno serpenteava por suas veias como um rio de fogo negro, queimando devagar. Mas o laço entre eles pulsava mais forte, uma teia de sangue ancestral que tecia cura frágil em meio à dor. Sofia pressionava as mãos contra o peito de Adrian, sentindo o calor dele se misturar ao seu, o ritmo irregular de sua respiração imortal, ecoando o pavor que a consumia. Seus lábios ainda formigavam do beijo roubado, um gosto de ferro e desejo que a ancorava à realidade cruel. "Não me deixe", sussurrou ela, a voz trêmula, os olhos vermelhos fixos nos dele, que lutavam para se manterem abertos. Adrian ergueu a mão, os dedos calejados traçando a linha de sua mandíbula, um toque que enviava ondas de eletricidade proibida por seu corpo. "Eu não vou", murmurou ele, a voz rouca como o vento entre as árvores. "O laço nos segura. Sinta-o, Sofia. É mais forte que o veneno, que os anciões." Mas mesmo enquanto falava, uma tosse o sacudiu, sangue negro escorrendo pelo canto de sua boca, prova de que o preço do pacto se cobrava agora, em carne e alma. Ela rasgou mais um pedaço de sua capa, umbindo a ferida em seu flanco com mãos que tremiam de exaustão. O corte era profundo, a adaga dos traidores envenenada com essência de prata ancestral, uma arma forjada para romper laços imortais. Sofia sentia o mesmo veneno em si, uma queimação que nubla sua visão, mas o toque dele a revigorava, como se seu sangue se entrelaçassem em uma dança secreta. "Eles virão", disse ela, olhando para as sombras da floresta, onde o crocitar dos corvos se multiplicava, mensageiros dos anciões. Os traidores da corte e Dracoria. O ritual os atraiu como abutres. "Nós rompemos o equilíbrio, Adrian.
por causa de nós. Ele se ergueu devagar, apoiando-se nela, o peso de seu corpo uma promessa de proteção mesmo na fraqueza. Não foi por causa de nós, foi pela verdade que eles esconderam, seu companheiro. Eu investiguei nas sombras, Sofia. Foi o Lord Valerian, o mesmo que liderava aqueles traidores agora. Ele plantou a traição para isolá-la, para que você não gerasse herdeiros e enfraquecesse a linhagem. Eu sabia, mas o pacto me silenciou. Perdoe-me por isso. As palavras saíram como um peso aliviado, mas carregadas de culpa, os olhos cinzentos dele se enchendo de uma dor antiga, eco da perda de seu irmão. Sofia sentiu o mundo girar, a traição da corte se revelando como uma ferida reaberta. Anos de luto solitário, de noites em que se sentia uma viúva vazia, tudo manipulado por mãos que juravam lealdade. Lágrimas de sangue traçaram caminhos quentes por seu rosto, e ela se inclinou para ele, a testa contra a dele, respirando o cheiro de couro e terra que o definia. Eu perdoo, mas isso não muda o que vem. Se fugirmos, seremos caçados como renegados. Se voltarmos, o trono me espera, mas sem você, serei uma rainha solitária de novo. O laço pulsava entre eles, um anseio que ia além do físico. Era pertencimento, a cura de vazios compartilhados, mas o preço era a guerra que se aproximava. Adrian a puxou para mais perto, seus braços ao redor dela como uma fortaleza viva, ignorando a dor que o rasgava. Então não fugimos sozinhos. Eu quebro o pacto. Serei seu guardião não por lei, mas por escolha. Quero te sentir dentro de mim também, Sofia. Sua força, sua luz nas minhas sombras. O sussurro era íntimo, carregado de desejo contido, e por um momento, na clareira isolada, o mundo se reduziu a eles. Seus lábios se encontraram novamente, um beijo mais profundo, urgente, as presas roçando em um misto de ternura e fome. Ela sentiu o calor dele se espalhando, dissipando o veneno por instantes, como se o laço invocasse um poder antigo, proibido. Mas o idílio se quebrou com o som de galhos estalando, o trovejar de cascos ecoando pela floresta. Os traidores retornavam, reforçados agora por aliados de Dracória. Vampiros rivais com peles marcadas por tatuagens de clãs hostis, olhos famintos pelo trono de Nocturnis. O Lord Valerian cavalgava à frente, sua capa esvoaçante como asas de morcego, um sorriso cruel nos lábios. A herdeira e seu cão de guarda, zombou ele, desmontando com graça predatória. Os anciões decretaram, o laço é uma abominação. Entreguem-se, e talvez eu os mate rápido. Adrian se levantou empurrando Sofia para trás, a espada na mão apesar do tremor. Você não a tocará, Valerian. Eu sei de suas armadilhas, o sangue do companheiro dela nas suas mãos. O alfa em sua voz ecoou, um rugido que fez as árvores tremerem, invocando instintos que o veneno mal continha. Os traidores cercaram a clareira, adagas reluzindo, mas Sofia se ergueu ao lado dele, o poder de Bloodhaven despertando em suas veias como uma chama vermelha. Vocês roubaram minha vida uma vez, disse ela, a voz firme apesar da fraqueza, os caninos à mostra. Não terão Nocturnis. A batalha explodiu em um caos de sombras e lâminas. Adrian cortou o primeiro atacante, sua espada traçando arcos precisos, mas o veneno o desacelerava, permitindo que uma adaga roçasse seu braço. Sofia lutava com fúria renovada, garras rasgando a garganta de um rival de Dracoria, o sangue espirrando como chuva negra. O laço os sincronizava, movimentos fluidos como uma dança mortal. Mas Valerian era astuto. Ele invocou uma névoa envenenada, uma magia de clã que amplificava a toxina em suas veias, forçando Adrian de joelhos. Sofia gritou, jogando-se sobre Valerian, mas ele a repeliu com um golpe que abriu um corte em seu abdômen, o veneno se espalhando como veneno duplo. Ela caiu ao lado de Adrian, mãos entrelaçadas no chão lamacento, o mundo borrando em dor e desespero. Juntos, murmurou ela, sentindo o pulso dele enfraquecer contra o seu. Os traidores avançavam, Valerian erguendo a adaga para o golpe final. Mas no horizonte, um novo som cortou a noite. O rugido de tropas leais,
talvez ecos do pacto rompido chamando aliados inesperados. Enquanto a névoa se fechava, Sophia apertou a mão de Adrian, o laço sussurrando promessas de salvação ou fim. Poderia o amor deles invocar a força para virar o jogo? Ou o veneno os reclamaria antes que o amanhecer trouxesse o caos final? O destino de Nocturnes pendia em um fio de sangue. A névoa do Moonshade Forest se contorcia como serpentes vivas, engolindo os sons da batalha que ecoavam pela clareira. Sophia apertava a mão de Adrian com uma força desesperada, sentindo o pulso dele vacilar contra sua palma, um eco fraco do laço que os unia. O veneno os devorava por dentro, uma queimação que se espalhava como raízes negras, nublando sua visão e roubando o fôlego. Ao redor, os traidores de Valerian avançavam, suas adagas reluzindo sob a lua avermelhada. O riso cruel do Lorde rival cortando o ar como uma lâmina. "Acabou, herdeira", zombou ele, erguendo a arma para o golpe final. "O trono será meu, e seu laço proibido, uma lenda de tolos." Mas no instante em que a adaga desceu, um rugido primordial irrompeu da floresta, não dos traidores, mas de algo mais antigo, invocado pelo desespero de Sophia. O laço entre ela e Adrian pulsou como um coração exposto, despertando o poder ancestral de Bloodhaven que dormia em suas veias. Sombras se ergueram do solo úmido, tentáculos de trevas que se enrolaram nos inimigos, esmagando ossos e silenciando gritos. Valerian cambaleou, os olhos arregalados em choque, enquanto uma raiz de obsidiana o prendia pelo tornozelo, arrastando-o para o abismo da terra faminta. "Impossível", urrou ele, mas sua voz se afogou em um gorgolejo quando as sombras o engoliram, seu corpo se dissolvendo em uma poça de sangue negro que o solo bebia com avidez. Os traidores restantes fugiram em pânico, galopando para as profundezas da floresta, mas o custo do poder foi imediato. Sophia arquejou, o corpo convulsionando enquanto o veneno se rebelava contra a explosão de energia, rasgando suas entranhas como garras internas. Ela caiu sobre Adrian, o abdômen sangrando profusamente, o calor de seu próprio sangue se misturando ao dele no chão lamacento. Eu o fiz", murmurou ela, a voz fraca, os olhos vermelhos se fixando nos cinzentos dele, que lutavam para focar. O laço os curava devagar, tecendo fios de vitalidade compartilhada. Mas o preço era alto. Cada pulso de cura roubava um pedaço de sua essência imortal, envelhecendo-os em minutos o que séculos não haviam tocado. Adrian ergueu a mão, traçando os lábios dela com dedos trêmulos, o toque uma âncora em meio ao caos. "Você é a força que eu sempre soube", sussurrou ele, puxando-a para seu peito, ignorando a dor que o rasgava. O som de cascos distantes crescia, tropas leais a Nocturnes, atraídas pelo eco do ritual rompido, ou os anciões com sua fúria implacável. Não importava mais. O veneno os havia marcado para a morte, mas o beijo que se seguiu foi uma rebelião final profundo e faminto, presas roçando em um misto de dor e êxtase. "Quero te sentir dentro de mim", ecoou a confissão dela em sua mente, e ele respondeu com um rosnado baixo, seus corpos se entrelaçando na clareira, o laço se consumando em um ato de união desesperada. Não era só desejo carnal, era salvação mútua, o sangue deles se fundindo em veias compartilhadas, dissipando o veneno em ondas de calor que os deixava ofegantes, expostos. Por um momento eterno, o mundo se calou. A névoa se dissipou ligeiramente, revelando o céu tingido de um amanhecer cinzento, o primeiro em séculos para Nocturnes, um presságio do equilíbrio rompido. Sophia se ergueu devagar, apoiada nele, sentindo a transformação no peito. O vazio que a consumira se preenchia com uma força nova, nascida do sacrifício. Mas Adrian tossiu, sangue escorrendo de seus lábios, o laço tendo absorvido o pior do veneno para ela, deixando-o enfraquecido além do reparo. "Vá para o castelo", murmurou ele, os olhos se fechando por instantes. "Reclame o trono. Seja a rainha que eles temem." Ela balançou a cabeça, lágrimas de sangue traçando rios por suas bochechas. "Não sem você. Nós quebramos o pacto juntos. Eu escolho você, Adrian. Não o dever,
não a coroa solitária. O som de vozes se aproximava agora, os anciões emergindo da floresta com guardas etéreos, seus mantos negros ondulando como fantasmas vingativos. O principal ancião desmontou, os olhos vazios fixos nela. Herdeira, o laço invocou o caos, Dracoria marcha, os caçadores humanos se erguem. Sua união é a ruína de tudo. Sofia se levantou, erguendo Adrian com uma força que não sabia possuir, o poder de Bloodhaven fluindo como um rio descontrolado. Então que seja ruína para os mentirosos, declarou ela, a voz ecoando com autoridade recém-nascida. Os guardas avançaram, mas ela ergueu a mão, sombras explodindo em uma barreira que os repeliu, rachando o ar com um estrondo. Os anciões recuaram, murmurando sobre maldições, mas Sofia via a verdade em seus olhos. O medo, o laço, não destruía. Fortalecia, transformando dor em uma linhagem nova, invencível. Adrian se apoiou nela, fraco mas vivo, o veneno neutralizado pelo sacrifício mútuo. Ele havia dado parte de sua essência alfa para salvá-la, um preço que o deixaria marcado para sempre, vulnerável às sombras que outrora comandava. Eu sinto você agora, sussurrou ele contra seu ouvido, enquanto montavam um dos cavalos abandonados pelos traidores. Dentro de mim, como prometi. Eles galoparam para fora da clareira, deixando os anciões para trás, o vale se abrindo como um caminho para o desconhecido. No castelo de Nightblood, a corte os esperava em tumulto, lordes rivais sussurrando sobre traição e guerra iminente. Sofia desmontou nos portões, Adrian ao seu lado, e enfrentou o salão principal com olhos flamejantes. O pacto está quebrado, proclamou ela, a voz ressoando pelas paredes de pedra. Valerian e seus aliados estão mortos pelas sombras que eu invoquei. Os anciões mentiram, e eu reclamo o trono não como herdeira solitária, mas como rainha unida ao meu alfa. Um murmúrio de choque se espalhou, mas quando ela ergueu a mão, sombras dançaram ao seu redor, silenciando os dissidentes. Alguns se ajoelharam, lealdade forjada no medo e na maravilha. Outros fugiram, selando o exílio que viria. Adrian ficou ao seu lado, a mão na dela, o laço visível em seus olhos, uma luz nova em meio às trevas eternas. Mas o custo ecoava. Dracoria atacaria em breve, que o amanhecer que se erguia no horizonte ameaçava expor Nocturnes ao sol mortal. Sofia virou-se para ele, sentindo o peso da coroa que agora carregava não sozinha. Nós perdemos o equilíbrio antigo, disse ela baixinho, nos aposentos reais, enquanto a névoa se dissipava lá fora. Mas ganhamos algo maior, nós mesmos. Ele a puxou para si, o beijo selando a vitória amarga. E isso basta. Nocturnes mudaria, forjada em sangue e amor proibido, mas o vazio se fora, substituído por uma força que os faria reinar ou cair juntos. O sol nascente tocou as torres e, pela primeira vez, não queimava, iluminava. Sofia soube, no fundo de sua alma regenerada, que o sacrifício de Adrian, sua vulnerabilidade eterna, era o preço de sua salvação mútua. E enquanto as trombetas de guerra soavam ao longe, ela se aninhou nele, pronta para o que viria, o coração imortal batendo em uníssono.